Eu acho que o Brasil é um país muito defasado, né? E o Arthur defende essa questão de se debater em escolas, né? Economia, política, educação financeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona? Sim. Na verdade é o seguinte, o Brasil é um país que, ó, por incrível que pareça, investe muito em educação. Nós investimos mais de 5,5% do PIB em educação. Isso é um número bem grande, só que a gente investe errado. Começa por aí. Primeiro que a gente tem um investimento 4 vezes maior no ensino superior e não no básico. Isso é um absurdo. Né? Você está começando a construir uma casa pelo telhado, enquanto tem gente que não consegue interpretar um texto, tem playboy que entra de BMW na USP, estuda de graça, paga com o dinheiro de impostos. Então já está todo errado esse sistema. Eu acredito na inversão. Aliás, disso. a USP acho que só tem rico, né? Claro. Eu conheço dezenas de amigos meus que o pai é milionário e estão lá economizando. Aí sabe o que o pai fala? Se você passar na USP, eu te dou uma Mercedes. Então, mas sabe o que acontece? Por que esse cara consegue chegar na USP? Porque a vida inteira ele teve um acesso Uma escola à educação muito boa. E o pobre que não tem fica de fora. Não então, tem como competir. qual a proposta que a gente faz especificamente para educação? Primeiro, inverter a pirâmide. Tirar o dinheiro da educação superior e jogar na básica. E como você faz isso? Acabando com as universidades? Não. Dando mais liberdade de financiamento para essas próprias faculdades. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum isso. Eu sou um milionário e, puta, cara, eu quero que essa biblioteca fique com o nome do meu pai durante 20 anos. Tô, vou dar tantos milhões e eu compro uma biblioteca por 20 anos. Beleza, faça. Chega uma empresa e fala assim, sei lá, eu quero... O McDonald's quer fazer uma batatinha frita diferente. Vamos pesquisar. Vai lá e paga na universidade. Tem que cobrar estacionamento. Tem que cobrar aluguel caro de restaurante que vai lá prestar serviço. Tem que cobrar mensalidade de quem pode pagar. Né? Apesar disso ser uma parcela menor de um financiamento, mas o cara que pode pagar, ele tem que pagar mensalidade. O que não pode, não paga. Inverter essa pirâmide. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que entra no que você falou, é a modificação da grade. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, por conta de política ideológica, a gente centraliza os importantes debates todos em Brasília. Então, o que o cara aprende no norte do Amapá é a mesma coisa que ele aprende no sul do Rio Grande do Sul. Isso já está completamente errado. Não tem como 513 deputados e 81 senadores decidirem lá em Brasília o que é bom para o Brasil todo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Isso é impossível. O cara que mora ali no litoral do Pernambuco, ele não tem a mesma realidade do cara que mora em Cuiabá. Não, é tudo diferente, cara. É tudo diferente. Então, eu sou a favor de federalizar o debate, cada estado legislar sobre a sua matéria penal e sobre a sua matéria educacional, e a sugestão que eu dou, que é o que a gente tenta fazer informalmente, é tirar um pouco da tecnicidade de algumas matérias. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro químico, eu amo química. Eu não acho que a gente tinha que aprender química com tanta profundidade assim na escola. Né? Quem não foi trabalhar com química não precisa usar uma eletrólise, você não precisa aprender isso. Agora, uma coisa que você precisa aprender... Aquela tabela, como é que é o nome? Aquela tabela periódica. Olha, para decorar aquele negócio era uma tristeza. Agora, finanças, política, economia, isso sim a gente tem que aprender, três coisas que tem que aprender. Direito básico. Você precisa aprender direito. O básico do direito você precisa aprender. Você precisa aprender o básico de política e você precisa aprender o básico de economia, que aí entra educação financeira. O que ninguém ensina nas escolas. Exatamente. Né? Uma coisa que eu falo é o seguinte, se você for hoje num colégio, né? Você pega um moleque lá de 16 anos, ele passa na porta de um banco, ele tira um cartão de crédito estudantil. Ele consegue comprar um tênis de 10 mil reais, que tá na moda hoje, financiado ali com os juros mais caros do mundo, e ele não sabe te dizer o que é juros. Juros compostos, ele né? nem não sabe nada. A gente acompanha isso, sabe. A gente acompanha muito, porque a gente trabalha com finanças e, infelizmente, é delicado. A gente fala com uma forma totalmente simples, justamente porque a gente vê que os jovens não só os jovens, né? Pessoas também estão carentes de educação financeira. Coisa? Você chega hoje num terceiro colegial. O cara vai prestar vestibular, cara. Muitos já têm 18 anos, já tem carta, já tem carro. Você vai votar esse ano? Vou. Qual a diferença de um deputado para um senador? O cara dificilmente vai saber te responder. Não vai saber. Como que você vai melhorar o país assim? Né? Inclusive, uma das coisas que eu faço, eu vendo na internet cursos de política e de educação financeira. Porque eu acho que a gente só vai mudar o Brasil, cara, a hora que a gente transformar isso. Né? Uma das coisas que eu faço é... Eu vendo um curso de política que chama Curso de Política. O nome do curso é Curso de Política. Você vai aprender o que é a tripartição do poder. Você vai aprender como é feita uma lei. Porque assim, como é que você vai mudar um país, cara? Se o cara vai votar
E eles Virou não- moda, né? Ah, eu vou votar porque o amigo, porque a política virou um negócio. Às vezes ganha um chaveiro no Que- farol, já vai votar no Não, cara. e virou uma coisa assim, né? Parece que é quem tem mais mídia. Ah, então eu vou votar naquele ali, vou votar naquele. Não é isso, a gente tem que saber a proposta, o que a pessoa tá querendo Exatamente. passar no governo dela. Tudo bem, pode ser que ela passe ou não, mas a gente tem que entender o básico. Agora, quando a gente vê algumas cenas lamentáveis na TV, na minha visão, de propostas e de maneiras de se Sim. vender, entre aspas, né? Vender o seu projeto, realmente a gente vê que o Brasil precisa Pois é, muito. não, né? e não só, a gente fala, o povo não é só o povão, não. Muitos deputados não entendem de política. O Arthur, isso que eu queria te perguntar. Eu não sei se foi o Kim que uma vez comentou isso. Eu acho que ele comentou isso numa live com a Carol. Que é o seguinte, por exemplo, quantos votos você teve? Eu, 478. 478 mil votos. Isso. O Kim também acho que foi um dos deputados. 464, É acho. voto pra caramba. Mas assim, posso estar errado, você me corrige. Você que teve 460 mil votos, você não deveria ter mais direito, ou, digamos assim, um percentual maior de decisão do que um deputado que entrou ali com 2 mil votos, sei lá? Como que o nosso sistema eleitoral hoje tenta equilibrar essas forças? Primeiro, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer um exercício aqui com você antes. Existe um sistema que se chama distritão. O que é o distritão? O distritão é o seguinte, você vai pegar um distrito, então o estado inteiro é um distrito, e entram os mais votados. Vamos fazer uma simulação besta aqui. Vamos supor que tenha um deputado que é muito de direita, e um deputado que é muito de esquerda, e um deputado que é no meio. Aí esse cara aqui, esse de direita, ele tem muito voto. Ele tem muito voto, muito voto, e entra. Esse de esquerda aqui, ele tem pouco voto, mas ele entra. Quando você entra pra votar, o voto desse vale igual a esse. Só que esse aqui representa mais pessoas do que esse daqui. Então há uma distorção. Como que o nosso sistema quis consertar isso? A gente tem um sistema que chama Sistema Proporcional de Lista Aberta. Como que funciona? Você faz uma lista aberta, então você pode votar em qualquer um daquele partido ou daquela coligação, e a lógica é a seguinte: se esse cara aqui, muito de direita, teve muito voto, ele vai puxar outras pessoas que, teoricamente, pensam como ele, porque estão na mesma coligação ou no mesmo partido. E esse aqui que teve pouco voto, ele vai puxar um ou dois no máximo, assim, ou mal e mal ele vai conseguir entrar. Então, você distribui, faz essa média ponderada pelo número de deputados mesmo. Por isso que nessa história de puxar. O problema é que aqui no Brasil, e aí eu acho o sistema proporcional de lista aberta um bom sistema. O problema é que a lógica partidária nossa, ela distorceu esse sistema. Por quê? A partir do momento que para você se candidatar, você precisa se filiar a um partido, e isso é obrigatório, que eu sou contra, você em primeiro lugar tirou a legitimidade do partido. Porque o cara fala assim, eu preciso me filiar a algum. Segundo ponto, quando você diz que o partido ele tem que ser de âmbito nacional, você também tirou a legitimidade. Porque se eu tô no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma pauta específica do Rio Grande do Sul, por que eu tenho que me filiar a um partido que tem uma sede lá em, sei lá, em Sergipe, que tem outra pauta completamente diferente da minha? Por que o meu partido tem que abranger tudo isso? Às vezes eu quero fazer um partidinho, só que eu não posso. Então, essa lógica partidária transformou o nosso sistema proporcional de lista aberta, que é virtuoso, que é bom, que é inteligente, num balcão de negócios para partido. Entendi. Então, onde que a gente corrigiria isso? E aí vem até uma questão engraçada, né? A gente acha que no Brasil tem muito partido, eu acho que tem pouco. Na verdade, a gente teria que fazer com que os partidos não precisassem ser cartorários. Ou seja, eles não necessariamente teriam acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, e eles não necessariamente precisavam ser de amplitude nacional. E aí, o que você tem? Igual nos Estados Unidos. Eu tenho um partido, sei lá, municipal da, sei lá, desregulamentação do jogo de azar. É uma causa minha, da minha cidade. Eu monto um partido aqui e entro. E aí, quem que vai se filiar a esse partido? As pessoas que pensam como eu. E aí, nesse sistema proporcional, eu, teoricamente, só vou puxar gente que pensa como eu. É muito inteligente esse sistema. Porque ele inclusive, ele equilibra, no caso, por exemplo, de morte. Vamos supor que morreu um deputado. Quem entra? Entra alguém da linha dele. Entendi. Entendeu? Só que, infelizmente, a lógica partidária deturpou o sistema eleitoral, infelizmente. Não sei se ficou claro aqui. Não, ficou claro, ficou claro.